Que bom que nós estamos juntos novamente. Esse estudo, só para nós lembrarmos, ele é direcionado aos funcionários de uma empresa aqui em Maringá. Como nós estamos ainda de quarentena, nós não podemos gravar o estudo junto com os funcionários. Então eu e o Ivan estamos gravando e ele coloca no ar depois para vocês. Nós estamos estudando esses dias, esse é o 6º estudo, que eu estou olhando com vocês os nomes do Senhor Jesus. E hoje nós vamos avançar em mais um nome. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Jesus como o pastor das nossas vidas. Antes de nós iniciarmos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus amoroso, e nós sabemos que o Senhor tem sido o pastor das nossas vidas. O Senhor tem pastoreado as nossas almas, e nós temos sido cuidados e alimentados pelo Senhor. Eu coloco agora o coração de cada pessoa que vai ouvir esse estudo, de cada família, e eu peço que Cristo seja levantado dentro dos nossos corações, para que a gente compreenda um pouco mais do Senhor e da Tua Palavra. Nos ajuda, é a minha oração, em nome de Jesus. Muito bem, nós já vimos alguns dos nomes do nosso Senhor. Nós já vimos Ele como Jesus, que significa Ele salvará o povo dos seus pecados. Nós já vimos Ele como Cristo, que significa o ungido de Deus, aquele que nos prepara para darmos entrada na vida eterna. Nós já vimos Ele como Emanuel, que significa Deus conosco. Nós já vimos Ele como guia. Já vimos Ele como filho, filho de Deus, filho do homem, filho de Davi, filho do carpinteiro, filho do Deus vivo e filho amado. E semana passada nós vimos Ele como Nazareno, aquele que veio de Nazaré. Hoje nós vamos olhar Cristo como o pastor das nossas almas. Ele recebe 3 referências para esse nome: o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Nós vamos dar uma olhadinha hoje, possivelmente nós não vamos encerrar esse estudo hoje. Eu vou querer semana que vem dar uma olhadinha no Salmo 23 com vocês, mas hoje nós vamos ver o início desse tema, a Jesus como nosso pastor. O nosso texto, a primeira vez que Jesus se refere a isso, está em Mateus, capítulo 26, versículo 31. O texto nos diz assim, o Ivan vai colocar aí para vocês depois. O texto diz assim: Então Jesus lhes disse: Essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus falou isso um pouquinho antes de ser traído por Judas e depois de passar pelo Getsêmani e a cruz. Então ele está dizendo que quando o pastor, que era ele mesmo, fosse ferido, as ovelhas ficariam dispersas. Quem eram as ovelhas naquele momento? Os discípulos e todos aqueles que seguiam Jesus. Por quê? Porque a ovelha necessita de um pastor para saber como conduzir a sua vida. Pois bem, vamos tentar entender um pouco essa ideia de nós como ovelhas de Cristo, antes de entender Cristo como nosso pastor. Deixa eu citar um texto para vocês que é muito importante. Mateus, capítulo 9. Se você está com sua Bíblia aí, abra ela. E se você não está, trave o vídeo e vai buscar a sua Bíblia, para você poder acompanhar e ir adquirindo habilidade com as Escrituras. Capítulo 9 de Mateus, versículo 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas, porque eram aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deixe-me lhes explicar o que está acontecendo aqui. O Senhor ainda está no início do ministério dele, o Senhor sai a pregar, e ele sai a pregar e ele vê muitas pessoas necessitadas de curas, tendo muitas enfermidades nas suas vidas. Enfermidades, às vezes, do corpo e enfermidade da alma. O Senhor curou pessoas que estavam doentes, pessoas que eram cegas, pessoas que eram coxas. O Senhor curou pessoas que tinham hemorragia. O Senhor, inclusive, curou e restaurou vida a pessoas que estavam mortas. O Senhor fez tudo isso. Então ele olhava as multidões e o coração dele se compadecia. A palavra compadecer significa que as entranhas dele ficavam mexidas. Sabe quando você vê uma situação e o seu coração tem desespero por intervir, por ajudar, por fazer alguma coisa? O seu coração fica apertado, o seu coração fica com uma necessidade de socorro naquela situação. Jesus tinha esse sentimento. No versículo 36, ele diz assim: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor, ele teve compaixão dessa multidão, porque elas eram como ovelhas e elas estavam aflitas e exaustas. Aflitas significa soltar. Elas estavam presas e elas precisavam ser soltas. Elas precisavam ser tornadas livres. Eu e você somos as ovelhas dessa multidão. Nós temos pensamentos difíceis, problemáticos, nós temos doenças no nosso corpo, nós temos doenças nas nossas almas, nós temos problemas graves no nosso casamento, nós temos filhos em que a gente está com o coração apertado para tentar resolver o problema deles. Nós somos pessoas aflitas que precisam serem soltas, serem livres daquele problema, daquela escravidão, daquela coisa que prende. Tem pessoas que são presas na murmuração, na queixa, na irritação, na braveza, no alcoolismo, nas drogas. Todos vocês que estão me ouvindo têm inúmeros problemas desse tipo, de vícios, de pornografias, de brigas sem fim em casa, e você está aflita, precisando ser solta, que é o que a palavra no grego significa. Não apenas isto, elas estavam também exaustas. A palavra exausta no grego significa lançada ao chão. Então você já chegou num ponto em que você está esgotado e está jogado ao chão? Você vive um problema, uma doença, uma dor seja da alma, um problema seja da família, seja teu, seja uma doença física, seja uma doença de alma, você tem isso? Você está exausto, não sabe mais a quem recorrer? Pois o texto bíblico está dizendo que ele viu as multidões. Ele colocou o olho nas multidões. Ele vê você. Ele vê a tua aflição e ele vê a tua exaustão. E não apenas isso. Ele vira para os discípulos no versículo 37 e diz assim: então se dirigiu a seus discípulos e lhes disse: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, a Deus, que envie trabalhadores para a seara. Então preste atenção. O Senhor está orando e intercedendo nesse momento, e não apenas isso, Ele também levanta irmãos para orar e intercederem, para enviar pessoas até você. Você precisa de um pastor.
Você precisa de alguém que oriente você na situação que você está vivendo. Você precisa de alguém que diga para você aquilo que é necessário fazer. O Senhor, Ele quer ser este pastor da sua vida. Porém, Ele vai enviar pessoas que o representarão, que falarão com você, que dirão a você aquilo que é necessário você ouvir. Por isso, nesse tempo de quarentena, tem tantas pessoas boas para você ouvir, tem tantos irmãos bons para você ouvir. Eu tenho certeza que esse mesmo estudo aqui que você está ouvindo é um estudo centrado nas Escrituras, que vale a pena ouvir para você encontrar dentro do teu coração este bom pastor, este grande pastor, porque ele vê a sua exaustão e a sua aflição. Então, nós somos essas ovelhas, somos nós quem temos necessidade de um pastor. E não apenas isso, se a gente avança um pouco mais, vou pedir para você ir até o livro de Marcos, capítulo 6, ele vai dizer, esse mesmo texto, ele vai falar algo um pouquinho diferente. Essa mesma situação nos é repetida pelo evangelista Marcos, e ele diz assim para nós, capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui o texto nos dá a primeira coisa que o pastor faz conosco. A primeira coisa é que o pastor, ele nos instrui. Ele nos orienta. Nós precisamos de direção. A ovelha, se é que eu posso dizer dessa maneira, a ovelha é um animal com pouca inteligência. A ovelha, ela é uma presa fácil para os lobos. A ovelha, ela, quando vai ser morta, ela vai muda aos seus tosqueadores. A ovelha, ela não tem muita inteligência, então ela precisa de um grande cuidado, de uma grande orientação. Meu pai criou ovelhas, então eu vi isso muitas vezes. Essa é uma conversa que fez parte do meu passado, da minha infância. Eu participei de muitas coisas com ovelhas. E uma das coisas que era tomar de decisão é que o pasto delas era pequeno, elas não podiam ter um pasto muito vasto. Por quê? Porque elas não tinham um pastor cuidando delas e elas iam facilmente se perder e estar sujeito aos perigos que é própria a ovelha passar. Então, a ovelha é um animal que precisa de orientação, que precisa de instrução. Por que que nós estamos aflitos e exaustos? Via de regra, porque a vida vai nos levando de tal maneira ou nos traz determinadas situações que a gente simplesmente sofre e não consegue mudar aquela situação. Em algumas outras ocasiões, nós tomamos decisões erradas e nós mesmos vamos nos afligindo. E nós então nos tornamos como aquela parábola que Jesus contou das 100 ovelhas, que uma se desviou, se desgarrou, indo para um campo vasto e correndo perigo. E o Senhor põe as 99 em segurança e vai atrás daquela que está perdida. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas e, como ovelhas, complicamos a nossa vida. Por isso, somos aflitos e exaustos. É uma verdade que algumas vezes nós não tomamos decisões erradas e ainda assim nós sofremos. Porque essa é uma coisa normal da vida. Alguns de nós sofrem sem terem semeado para aquilo. É algo que Deus mesmo separou para aquela pessoa. Então, nem sempre as dores é por causa de escolhas erradas, mas sempre nós teremos que, de alguma maneira, lidar com as nossas dores. E de que jeito nós fazemos? Pedindo um pastor, pedindo um socorro. E Ele deseja ser esse pastor.
A palavra pastor literalmente significa aquele que cuida de um rebanho. Então, o que é um pastor? Um pastor é uma pessoa que cuida de um rebanho. Pessoas que cuidam de pessoas são pastores. Eles têm essa função pastoral. Deus levanta muitos pastores nessa terra, mas muitos. Pessoas que de alguma forma vão cuidar dos seus. Um homem deveria fazer isso com sua esposa e seus filhos. Ele deveria ser o pastor da sua casa. Uma mulher deveria fazer isso com seus filhos. Seria o pastor, ela seria o pastor dos filhos, dos seus filhos. Então, se você cuida de pessoas, você tem esse coração pastoral. E aí, deixe-me abrir com você para nós avançarmos e encerrarmos João, capítulo 10, onde Jesus se apresenta como o bom pastor. Então ele diz assim, até o versículo 4: em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Deixe-me parar aqui e dar uma explicação. O aprisco ou o curral das ovelhas em Israel é muito diferente do nosso. Nós somos um país continental, nós temos vastidão de terra, nós temos uma porção de terra enorme, então nós temos espaço, nós temos pasto à vontade, nós somos um país altamente produtivo, somos chamados às vezes de o celeiro do mundo, porque nossa produtividade é extremamente alta. Então essa é a nossa realidade, mas não é a realidade da nação de Israel. A nação de Israel é uma nação um pouco menor que o estado do Paraná. É uma nação com uma história vasta, antiga, porém ela é pequena. Ela é uma tripinha. Ela tem ali cerca de 450 quilômetros de comprimento por cerca de 160 de largura, 160 quilômetros. Então, é uma nação relativamente pequena. E a nação de Israel, ela tem, apesar de ser uma área pequena, ela tem desertos, ela tem montanhas. Nessas montanhas você vai ter desfiladeiros, você vai ter precipícios. E a região de Pasto é uma região com muita pedra, mas tem muita pedra espalhada. Então, você tem um pouco de pasto e pedra, há muita pedra. Não é à toa que Davi, ele rodava uma funda. Ele era um pastor de ovelhas. E ele, como jovem, com 18 anos de idade, ele ficava lá o dia inteiro cuidando do rebanho e ele aprendeu a fazer o quê? A rodar a funda e atirar a pedra com precisão. Com tanta precisão que ele derrubou Golias com uma pedra na testa. Então, essa é a região de Israel. E o curral, então, ele era feito de que maneira? O pastor reunia pedras e fazia um muro. Então, ele fazia um muro com as pedras. E este muro de pedras virava, então, o curral. Ou, como é dito no versículo 1, o aprisco das ovelhas. E havia uma única porta. Então você entrava por ali e você saía por aquela porta. Então o pastor, ele era tão cuidadoso que alguns deles, eles dormiam na porta para proteger o rebanho que eles haviam reunido. E alguns deles tinham um pouco mais de condição, então eles colocavam um porteiro na porta. Assim, nem os animais entrariam, os lobos, para pegar as ovelhas, nem as ovelhas sairiam, porque ou o pastor ou o porteiro estariam ali na porta. Esse é o sentido.
Então, o que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que Ele é esse pastor. E Ele recolhe essas ovelhas em lugar seguro. E quando Ele as leva para pastar, é Ele quem as leva. Então você precisa entender, no texto ele diz assim, em verdade, em verdade. Isso é uma verdade dúplice. É uma verdade de muita importância, de uma importância urgente para mim e para a sua vida. Toda vez que Jesus fala isso, isso é uma mensagem urgente. Em verdade, representa para nós uma ordem dúplice. Então aquilo é uma verdade dúplice, de muita urgência. Então ele diz assim: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ele começa o texto falando de um ladrão e de um salteador, de pessoas que querem roubar as ovelhas. Então ele diz que aquele que entra pela porta, esse é o pastor. Mas aquele que sobe por lugares estranhos, esse é ladrão e salteador. Eu vou fazer uma aplicação. Você ouve pessoas que sua esposa não sabe? Mulher, você ouve pessoas que seu marido não sabe? Filhos, você ouve pessoas que você não pode falar para seu pai e para sua mãe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você faz coisas que ninguém está sabendo, que ninguém pode intervir, pode fazer algo. Isso está acontecendo? Se está acontecendo, é porque não está entrando pela porta. Porque quando entra pela porta, tem verdade. É próprio do pastor Jesus. Mas quando tem mentira e entra por trás, entra às escondidas, tem jogo, tem manipulação, é escondido, você não pode falar, você não pode avisar os pais, você não pode falar para alguém, você não pode falar para a família o que você está fazendo. É um sinal que tem um ladrão e um salteador entrando na tua vida. E isso vai contra o pastor. E aí o texto continua dizendo assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quando Jesus se faz presente, vai ter verdade. Quando Jesus se faz presente, vai ter verdade. E ele continua e diz: para este o porteiro abre. O porteiro dormiu. Agora não foi o pastor quem dormiu, foi o porteiro. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Preste atenção, meu querido. Você tem nome diante desse pastor. Você não é uma pessoa qualquer. Você tem um nome. Você tem um endereço. Você tem um nome pessoal para esse pastor. Para o governo, nós temos um número. Nós temos um CPF. Porque assim são os governos. Eles não são pastores. Eles não são. Mas, para o Senhor Jesus, nós temos um nome. Tem um versículo que depois o Ivan vai projetar aí para você. Está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O texto diz assim: Deus falando sobre Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ele não tinha sido formado e Deus o conheceu. E antes que saísses pela madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Preste atenção, você não tinha nascido e ele já sabia o seu nome. Você não tinha casado e ele já sabia a sua história. Você não tinha tido filhos e ele sabia o que você ia passar. Por quê? Porque o nosso pastor era, é e sempre será. Ele é um pastor eterno. Ele é o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Ele não tem tempo na vida dele, o tempo não é contado na vida dele. Ele era, ele é e ele sempre será. Por isso o texto bíblico diz: eu te chamei pelo nome. Então você precisa compreender que há um nome que ele separou para você. Ele sabe tua necessidade, ele sabe hoje se tua geladeira está cheia ou está vazia, ele sabe se você vai ter necessidade de emprego ou não vai ter
necessidade de emprego, Ele conhece tudo aquilo que você está passando. Porém, aí o texto avança e diz assim: Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, quando nós saímos para viver a vida, nós precisamos olhar para um pastor para saber onde nós vamos pastar, para saber por onde nós vamos transitar, para saber onde nós devemos caminhar e onde nós não devemos caminhar. Ele vem e nos ensina por onde devemos passar a nossa vida. E aí o texto avança e diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, ele vai nos guiando, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Aí eu preciso parar. O pastor, ele fala. O pastor nos guarda no aprisco, em lugar seguro, e o pastor, ele fala conosco. Mas há um problema. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do pastor. Porque há muitas vozes. No versículo 1 é dito que há um ladrão e um salteador. No versículo 5 diz que o estranho sobe pelo muro. No versículo 8 diz que ladrões e salteadores. No versículo 12 fala do mercenário. E no versículo 12 vai falar do lobo. Meus queridos, 5 expressões para significar pessoas que vão tentar vir para afetar as nossas vidas. 5 pessoas. Tem então o estranho, o ladrão, o salteador, o mercenário, o lobo. Oh, meus queridos, nós precisamos ter cuidado e aprender com quem nós vamos ouvir. Você precisa aprender a ouvir a voz do seu pastor. Por isso eu te pergunto, você tem lido a Bíblia? Você tem colocado o teu joelho no chão, como já foi ensinado, e orado ao Pai, em nome do Filho Jesus, que é o nosso pastor? Você tem feito isso? Você ouve pessoas que são de Deus? Ou você ouve pessoas que não são próprias de Deus? Sabe o que é a palavra estranho? Estranho é um estrangeiro, alguém que não é da família. Jovem, você jovem que está me ouvindo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ouve pessoas que são estrangeiras para a sua família? Você ouve pessoas que não têm o mesmo valor da sua família? Você ouve essas pessoas? Se você ouve, você precisa entender que ele é um salteador. Você está sob risco. Ele pode fazer algo indevido com a sua vida. Onde que nós estamos seguros? Quando nós ouvimos a voz do nosso pastor. Então ele nos chama pelo nome. Jesus fala conosco todo dia. Todo dia. Porque todo dia as ovelhas têm que sair para pastar. Todo dia as ovelhas precisam ser colocadas no aprisco, no curral, para serem protegidas. Então, todo dia o pastor vai nos proteger, mas todo dia nós vamos ter que sair para a vida, para pastar, para nos alimentar, para ganhar a vida, para vivermos a vida. E o nosso pastor, ele sai à nossa frente e ele sai nos chamando pelo nome. Você precisa aprender a ouvir a voz do seu pastor, porque ele deseja ser o guia da sua vida. Aí eu vou te falar algumas situações, e nós vamos já encerrar, que podem representar ladrões, salteadores, lobos vorazes, estranhos e mercenários nas nossas vidas. Alguns amigos que não nos levam para perto de Deus. Quem são essas pessoas? Quem é o ladrão, o mercenário, o salteador, o estranho e o lobo? Todos aqueles que não nos levam para perto de Deus. Todos esses que não nos levam para perto de Deus são esses lobos vorazes, querendo destruir a nossa vida. E quem são eles? Algumas vezes amigos, algumas vezes filmes, séries, algumas vezes desenhos. Meus queridos, pensa comigo. Tem um desenho que o título é alguma coisa, A Bruxinha Boa. Dá para ter bruxa boa?
só em desenho. Isso não existe. Isso é uma forma de plantar na cabeça das nossas crianças uma confusão, de plantar o ocultismo, o misticismo, de plantar coisas com demônios. Tem outro desenho de uma porquinha, lá de uma família, de uma porca, que é altamente ofensivo contra o chefe da família, mas altamente ofensivo. Isso treina uma criança a responder para o pai. Nós precisamos saber quem nós vamos ouvir. Essa não é, com certeza, a voz do pastor, mas é a voz de um salteador, é a voz de um inimigo. Nós temos o relativismo para os jovens aí, tudo é meio relativo. Eu vou sugerir algumas sugestões aí de coisas relativas. Ah, isso é uma mentira boba. Dá para ter mentira boba? Não existe isso. Mas a gente põe tudo numa coisa relativa, como se mentira fosse uma coisa boa. Ou se é mentira, não corresponde à verdade. Se é mentira, é pecado. Vejam, aqui em Maringá, nós temos algumas coisas que estimulam bebida. Vejam a sutileza maligna que existe. Santo bar, divino gole. Pode ter um bar que é santo? Meus queridos, isso faz parte dessa estratégia diabólica de levantar um salteador e muitas coisas assim. Quantos crentes aqui em Maringá fazem confusão e vão para lugares indevidos, coisas que vêm frontalmente contra as Escrituras. Então aprenda a pôr um filtro no seu ouvido e ouvir apenas a voz do seu pastor. Leia todo dia a Bíblia, ore todo dia, peça para Ele inclinar o seu coração, que Ele vai falar com você. Amém? Semana que vem eu quero abrir o Salmo 23, mostrando para você que agora Ele nos alimenta e cuida de nós. Aí eu quero, de forma muito rápida, trabalhar isso com você. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom e tem cuidado de nós. Muito obrigado, porque nós temos sido guardados neste pastor. Obrigado porque diariamente o Senhor nos guarda no teu aprisco e diariamente o Senhor nos põe para fora, debaixo da tua vara e do teu cajado, e nos orienta sobre como viver a vida. Muito obrigado. Senhor, ajuda-nos, a todos nós que somos tuas ovelhas, a ouvirmos a tua voz e sabermos a maneira pela qual precisamos viver. Fala com cada família que está ouvindo esse estudo e dá para eles uma experiência única do Senhor falando com eles, que eles vejam que eles têm um nome na tua presença. Faz isso, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem.